Está no ar mais uma edição do Tela 1 Entrevista, programa especial que esclarece assuntos polêmicos com a opinião de especialistas. Nosso assunto de hoje é o novo Código Florestal que está em tramitação. O código que está em vigor é de 1965 com modificações. Por isso, houve a proposta de elaborar uma nova lei que traz um conjunto de regras sobre a preservação ambiental em propriedades rurais. Estamos aqui no estúdio com o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, Clóvis Borges. Seja bem-vindo, Clóvis. Obrigado, boa noite. No último sábado, cerca de 200 manifestantes se juntaram na Boca Maldita para pedir que a presidente Dilma Rousseff vete o novo Código Florestal. Confira como foi essa manifestação na reportagem a seguir. No último sábado, a Rua 15, em Curitiba, recebeu uma manifestação que pedia o veto das alterações no Código Florestal brasileiro. Cerca de 200 manifestantes se reuniram às 10 horas da manhã em frente ao relógio da 15 e caminharam rumo à Praça Santos Andrade. O novo Código Florestal foi aprovado pela Câmara dos Deputados em abril. Algumas das medidas previstas são a diminuição do espaço reservado à vegetação das encostas de rios e a anistia dos desmatamentos feitos até julho de 2008. População brasileira quer floresta, população brasileira quer biodiversidade, entendeu? Quer poder dizer que o mangue é preservado para a gente ter a nossa riqueza no mar que a gente tem hoje em dia. Se isso for modificado, pescadores artesanais não vão ter como trabalhar mais. Se isso for modificado, as pessoas vão continuar ocupando áreas, vão continuar morrendo. Se isso for modificado, vai ter perdão em multa, sendo que nenhum outro brasileiro é perdoado por multa de trânsito, por exemplo. Nada disso é justo, então tem questões fáceis de explicar, as pessoas estão mobilizadas sim, e também entenderam já que a gente tem que pedir o veto para presidente nas ruas, porque afinal ninguém consegue para Brasília ser escutado, então vamos para a rua para ser escutado. Se nós conseguirmos segurar o avanço desse projeto de lei, que é devastador para o meio ambiente, nós estaremos preservando muitas espécies animais e vegetais que já estão ameaçados com as alterações climáticas, com os desastres ambientais, com a destruição das florestas, dos corredores de biodiversidade, da mata ciliar e dos mangues. E quando se diz vetar Dilma, eu acho que a gente devia dar força e energia para que a Dilma acordasse logo de uma vez, para que as coisas mudassem mesmo, não só no sentido ecológico ambiental, mas político, governamental. Está vindo aí a Rio+20, que a gente acorde para essa realidade, sejamos mais honestos, dignos, responsáveis. A nossa legislação, infelizmente, ela não é aplicada da forma que deveria, porque as políticas públicas ambientais não são prioridade no nosso governo. Porém, a nossa legislação é referência e é uma ótima lei e defende os interesses da população e não de grupos pequenos. Então é sim uma controvérsia, a gente quer só ver a cara da Dilma realmente na Rio+20, porque se ela não vetar, ela vai estar fazendo a prova, vai ser a prova real para o mundo inteiro ver que o Brasil e o nosso governo atual não se importam com o futuro, e nem com a própria população. Clóvis, como a gente viu no VT, o Código Florestal foi modificado e agora só falta ser aprovado pela presidenta. Explica pra gente quais são essas mudanças no novo código. Bom, o código foi votado, primeiro ele teve uma primeira versão no Congresso, foi para o Senado, remodelado e com menos intensidade de problemas, volta para o Congresso, que intensifica esses problemas novamente. Então nós recebemos agora um documento bastante complexo no sentido de aplicabilidade e que significa um enorme retrocesso numa legislação que o Brasil conseguiu criar em 65 e que é muito meritória, principalmente pelo sentido do interesse público da propriedade privada. Então o Brasil conseguiu criar um entendimento que é de muito valor, que coloca a condição de haver explicitamente um interesse público numa coisa da iniciativa privada e que, de certa forma, representa o que o Código Florestal procura fazer. Então, tentando enfocar no que muda e o que são os problemas do Código, nós estamos diante de uma situação que busca, primeiro, diminuir as exigências de uma forma bastante ampla. Então, a porcentagem de área a ser conservada nos diferentes ambientes,
O uso dessas áreas como reserva legal, que aqui no sul representa 20% de propriedade, pode ter não só o uso de conservação, ele pode estar aberto a reflorestamento com monoculturas, que é um absurdo. A diminuição da margem dos rios, que é um dos temas mais polêmicos. A introdução de alguns ambientes que historicamente no nosso país são tidos como de preservação permanente, como mangues e alguns ambientes associados, são colocados de forma muito irresponsável. A disponibilidade de ações, por exemplo, como criação de camarão, que sabidamente é extremamente predatória e causa uma série de malefícios para que um negócio se viabilize. E o resumo talvez signifique uma troca entre perdas de interesse público para ganhos de um setor. A discussão do Código é mais ou menos isso. E essas manifestações estão acontecendo no país inteiro. Qual que é a importância da população se manifestar contra o Código? As manifestações são a alma dessa reação que a sociedade está promovendo. Mesmo que sejam manifestações que não agreguem um número muito grande de pessoas, ainda há informações, pesquisas que foram feitas que demonstram que mais de 85% dos brasileiros são contra as modificações do Código Florestal. Isso é uma evidência que mais uma vez corrobora com essa ideia de que existe uma minoria muito organizada e muito poderosa que julga em causa própria. E isso precipita aí uma expectativa nos próximos dias que pode implicar no veto, que é o que eu acho que a maioria dos brasileiros espera, um veto completo em relação a esse documento, que é um documento mal versado, é um documento irresponsável, e o Congresso está merecendo um belo de um puxão de orelhas para moralizar essa discussão, para colocar aspectos técnicos acima de motivações políticas ou motivações setoriais que deram o tom para isso. A gente sabe que a SPVS é contra, né, o novo Código Florestal, e o senhor também. Quais são os prejuízos e consequências que essas mudanças vão trazer para o nosso país? Nós vimos na entrevista uma das pessoas dizendo que isso iria extinguir espécies da flora e da fauna, e isso realmente é verdade. Mas o ponto mais importante tem um contexto um pouco diferente e um pouco mais moderno em relação ao discurso da conservação. Ele afeta especialmente as pessoas e dá prejuízo econômico e dá prejuízo social. E esse é o aspecto que tem que ser colocado em ressonância, porque nós estamos pagando pelo prejuízo de quem está tendo lucro quando excede os limites. Então, quando você tem uma ação que, para ter um resultado positivo, afeta interesses de terceiros, isso tem que ser melhor discutido. E o não respeito ao Código, que é uma questão histórica, é importante ressaltar, o Código Florestal de 65 é desrespeitado por um grande número de proprietários rurais, infelizmente. E essa é uma das explicações de por que eles estão lutando para mudar o Código, para não ter que cumprir e para continuar descumprindo e para facilitar ainda mais o processo de uso não responsável do território. E esses prejuízos são decorrentes de uma indisponibilidade do que nós chamamos de serviços ambientais. Toda a população precisa de água. E a água só existe, a água disponível de boa qualidade, onde existam áreas naturais. Não são só florestas. O Código Florestal rege o uso das áreas naturais do país. Então, você tem campos, você tem cerrados, você tem caatinga, você tem áreas inundadas. Todo esse contexto é abordado na questão do Código. E a indisponibilidade desses ambientes numa proporção razoável, que é o que o Código tenta regrar, gera prejuízos econômicos, porque a água vai ficar mais cara ou vai ficar indisponível e não existe desenvolvimento sem disponibilidade de água, mas você também tem questões ligadas às mudanças climáticas. A mudança do clima aqui no Brasil, a principal razão de estar gerando gases de efeito estufa é desmatamento e destruição de áreas naturais, e uma série de outras situações, como a questão de segurança, mais próximo de áreas urbanas, como o que aconteceu no Rio. Aqui no Paraná só não morreram centenas de pessoas porque não tinha uma população instalada naquelas áreas de risco.
E o Código Florestal serve justamente para locar áreas que são de risco e não podem ser populadas para evitar que aconteçam coisas como aconteceu no Rio. E há uma infinidade de serviços ambientais que estão sob risco e já vem sendo perdido ao longo do tempo. A desertificação e a perda de qualidade de solos é talvez uma das mais importantes, que jogam contra o próprio setor, que está dando um tiro no pé. Na sua imagem, o setor ruralista está perdendo a oportunidade de se mostrar mais interessado no bem público e num progresso que não gere prejuízo para terceiros, e está perdendo uma oportunidade de se beneficiar no longo prazo. O futuro, com as mudanças do código que estão sendo propostas, significa a falência do próprio agronegócio. E a gente sabe também que está tendo o veto Dilma via internet, né, que é o abaixo-assinado, e hoje a gente ficou sabendo que mais de 1.500.000 assinaturas já foram feitas. Qual que é a importância disso? E a gente soube também que 300 mil brasileiros, só são desses 1.500.000, só 300 mil são brasileiros. Por quê? Eu não tenho essa informação assim tão precisa em relação à não participação de brasileiros. Acho que a gente tem que checar melhor essa informação, mas de qualquer forma, 1,5 milhão de pessoas se posicionando em relação ao tema é relevante. É um sinal que eu espero seja um dos sinais que a presidente está recebendo, de uma grande oportunidade que ela tem nas mãos entre hoje e sexta-feira, de estabelecer um veto a tudo que vai fazê-la ser reconhecida no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil, se mostrar que esse tema está sendo levado a sério e não é por uma leviandade, um descaso que nesse momento o Congresso Nacional demonstrou que isso precisa realmente acontecer. Eu acho que a contestação está na cara dos brasileiros. Isso é um fato de muita relevância e que demonstra que a chance de virar o jogo está na mesa. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com a discussão do novo Código Florestal Brasileiro.